Alunos da turma ATS 16, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 12ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave e hoje nós iremos falar sobre as arritmias mais comuns. É claro que durante as nossas aulas anteriores eu falei muito sobre algumas outras arritmias. Na aula lá de desfibrilador cardioversor, eu cheguei a comentar com vocês sobre algumas arritmias, né? Cardiopatia também a gente falou sobre algumas arritmias, né, que provocam essas cardiopatias, mas hoje em específico eu preparei uma aula aí com as principais arritmias, né, que acometem aí os pacientes que estão internados no setor de UTI, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem via portal, me deixar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Então, quando a gente fala em arritmia, nessa aula de hoje, nós iremos ver as principais, né, o conceito de cada uma, como é diagnosticado cada arritmia, o tratamento que existe, sinais e sintomas e os principais cuidados, né, de enfermagem, cuidados assistenciais para cada tipo de arritmia citada, tudo bem? Então, quando a gente está falando em arritmia, é tudo aquilo que está fora do parâmetro, né? Tudo aquilo que é fora do normal dos batimentos cardíacos, né, da curva do eletrocardiograma, nós denominamos como arritmia cardíaca. E essa arritmia ela vai entrar desde uma fibrilação ventricular, uma taquicardia, né, atividade elétrica sem pulso, bradicardia, enfim, entram inúmeros tipos de arritmia nessa terminologia, nesse conceito, que é tudo aquilo que foge dos parâmetros normais, tá bom? Então, a arritmia cardíaca é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Ela pode ser sintoma de algum problema físico ou psicológico para o organismo ou fruto de um desequilíbrio do próprio órgão. Então, tem vários fatores que contribuem para a arritmia, tá? Então, desde uma disfunção orgânica ou até mesmo um episódio de estresse emocional aí, tá bom? Sintomas da arritmia cardíaca. Coloquei só as principais, mas é claro que existem outras, tá? Palpitação no coração, que dura de segundos a semanas, queda de pressão, fadiga, dispneia, desmaio, enjoos e vertigens. É claro que também tem a questão de sudorese, muitas vezes cianose nas extremidades, então varia muito aí de sintomas também, tá bom? Fatores de risco, então quais são os pacientes que têm predisposição para uma determinada arritmia, né? Não só arritmia, mas qualquer coisa cardiológica, né? Tabagismo, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, apneia do sono, exageros na ingestão de bebidas alcoólicas, distúrbios de tireoide, hipertensão, diabetes, estresse e predisposição genética. Aí a gente pensa assim, Ana, mas todos esses fatores são só pacientes de terceira idade, né? De 50, 45, 60 anos? Não. Jovens também podem ter quadros de arritmia, né? Principalmente com a ingestão aí de drogas, né? Que faz o coração bombear até evoluir para uma arritmia, uso exagerado de álcool, né? Nós vemos aí vários estudos dizendo o quanto o energético acelera os batimentos cardíacos e quando nossos batimentos começam a bater de uma forma mais rápida, ele acaba se desregulando em algumas vezes, então pode surgir aí uma arritmia também, tá? Então a arritmia não tem idade, né? Na verdade, nenhuma cardiopatia específica tem, né? Existem algumas que o público-alvo lá, a faixa etária, é mais específica para alguns do que para outros. Mas nessa questão de arritmia, ela tá geral como um todo, tá bom? Prevenção das arritmias. Apesar de a genética influenciar a predisposição a arritmias, cortar alguns fatores de risco, como cigarro, o abuso de álcool e o ganho de peso, e controlar outros, como diabetes e hipertensão,
diminui a probabilidade de o coração ficar com batimentos desgovernados. O essencial, portanto, é manter uma rotina ativa e equilibrada, sem muitos exageros ao fim de semana. A alimentação também pode interferir nesse contexto, já que o músculo cardíaco depende de minerais como potássio, magnésio e cálcio para bombear na decadência ideal. Então vocês podem ver que tudo que a gente estudou até hoje, lembra lá dos distúrbios metabólicos, né? Da aula de distúrbios metabólicos, acaba que interferindo em todos os assuntos que nós iremos falar nessa disciplina, né? Então, lá no distúrbio metabólico, né, que eu citei as funções do organismo, né? Enfim, ele também entra aqui, ó, nessa questões de arritmia, né? Então, quando eu tô com hipopotassemia ou hiperpotassemia, né, lá no meu balanço hídrico, eu identifico que esse paciente está retendo ou com balanço hídrico positivo, isso pode interferir muito nessas questões de arritmia, tá bom? É um dos fatores, claro, né? Portanto, aconselha-se investir em um menu recheado de frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, além de laticínios magros, né? Então, tudo envolve essa questão para prevenção de arritmias, né? Atividade física, uma vida saudável, alimentação saudável, tá? Diagnóstico de arritmia, né? No consultório, o cardiologista investiga a história do paciente, fará um exame físico e poderá recorrer ao eletrocardiograma. Esse exame focado na decadência dos batimentos do coração. Então, lá no eletrocardiograma, o médico pode identificar, sim, um quadro de arritmia, né? Então, lá na curva do eletro, os espaços estão muito curtos, né? Mais curto do que o normal. Isso pode ser uma predisposição para uma arritmia, tá bom? É claro que tem que fazer outros exames, né? Seja exames laboratoriais, um CKMB e troponina, que esse paciente pode estar evoluindo para uma arritmia, né? Para uma angina e até mesmo um infarto. Ou esse paciente pode ter apenas uma arritmia que tem que ser investigada, tá bom? Se houver necessidade, outros exames como o ecocardiograma, uma espécie de ultrassom do coração, e o teste ergonométrico, que avalia o desenvolvimento do órgão em uma prova de esforço físico na esteira, pode ser convocados. Então, muitas vezes eles pedem esse exame, né? Eles realizam esses exames justamente para identificar maiores detalhes dessa arritmia, como entrar com medicação, enfim, tá bom? As principais arritmias são taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia ventricular, fibrilação arterial, fibrilação ventricular, flutter arterial e as sistolias, né? E agora a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Essas são as principais, mas é claro que existem outras, tá bom? Taquicardia paroxística supraventricular. Então vamos descobrir o que é isso, né? Quando a gente fala de supraventricular, é o aumento acima do ventrículo, né? Então vocês podem ver a curva aí do eletro, ela não está normal, né? Ela está supra. Quando a gente fala em infra, a curva está ao contrário, ela está para baixo, tá bom? Ela está invertida para baixo, mas na supra ela está elevada. Então, esse paciente pode estar com uma taquicardia infraventricular? Pode estar. E aí a curva vai estar ao contrário, ela vai estar abaixo, tá? A taquicardia paroxística supraventricular é uma frequência cardíaca uniforme e rápida de 160 a 120 batimentos por minuto, que começa e termina subitamente e é originada nos tecidos cardíacos alheios aos ventrículos, né? Então, como o próprio nome diz, é ventricular, são dos ventrículos, tá bom? A taquicardia paroxística supraventricular pode ser desencadeada por um batimento cardíaco prematuro, que ativa repentinamente o coração em uma frequência acelerada.
Essa ativação recorre e acelerada pode ser causada por diferentes anomalias. Quase sempre ela se apresenta como uma percepção desconfortável de batimentos cardíacos, com uma sensação de que o coração está batendo forte ou acelerado. Frequentemente é acompanhado de outros sintomas como fraqueza, desorientação, falta de ar e dor torácica. O tratamento: técnicas e medicamentos para desacelerar a frequência cardíaca ou restabelecimento em um ritmo normal. Às vezes, ablação por radiofrequência. O tratamento de taquicardia paroxística supraventricular não é a desfibrilação, tá bom? Ao contrário da taquicardia ventricular, tá? Então, taquicardia paroxística supraventricular, normalmente, para diminuir esses batimentos cardíacos acelerados e desordenados, às vezes se usa medicação ou até mesmo algumas manobras, né? Que é uma manobra muito conhecida, que o médico ele faz intenso esforço vagal, né? No externo, né? E essa pressão, ela estimula sensores, né, ao coração, para que esse coração ele volte aí no ritmo e na frequência normal, tá? Não é todos os pacientes que funciona essa manobra, né? Mas a primeira opção de uso acaba sendo ela para os médicos que têm maior conhecimento de utilizá-la, tá bom? Também podemos acontecer aí a questão de ablação. Ela é bem parecida lá com o cateterismo, essa ablação, mas ela é realizada por radiofrequência, né? Então vamos falar aí como é que funciona. A ablação por catéter é geralmente recomendada pelos médicos. Neste procedimento, um catéter inserido no coração aplica frio ou energia a uma frequência específica. Essa energia ou temperatura baixa destrói o tecido que inicia a taquicardia paroxística supraventricular. Então, quase igual um cateterismo, é inserido um catéter lá no coração e ele vai disparar, né? Ao invés de insuflar lá um balão e o stent, na ablação ele dispara ondas de frio, né? É como se fossem ondas de energia, justamente para destruir o tecido que está causando a taquicardia e voltar ao ritmo normal, tá bom? Os medicamentos mais frequentes utilizados são beta-bloqueadores, digoxina, diltiazem, verapamil, propafenona e flecainida. Esses são os mais utilizados aí, né? Mas é claro que varia de conduta médica para conduta médica, tá? Agora a gente vai falar sobre taquicardia ventricular. Como a gente viu lá na aula de desfibrilador, isso é uma arritmia que nós podemos desfibrilar o paciente, tá? Deixei a imagem aí do eletro também, de como é essa taquicardia ventricular, né? Então, ele tem batimentos acelerados e o ritmo, ele não é normal, né? Ele não segue a onda elétrica normal, tá? Então, a taquicardia ventricular é uma arritmia que ocorre em um dos ventrículos do coração. Para entender melhor, o coração é dividido em 4 áreas, denominadas camadas. 2 átrios, que recebem o sangue do corpo, e 2 ventrículos, né, que são mais musculosos. Esses últimos devem empurrar o sangue através dos pulmões, no lado direito, e através do corpo todo do lado esquerdo. As arritmias ventriculares são aquelas que nascem nos ventrículos. Cada batimento nascido no ventrículo é chamado extrasístole ventricular. Quando 3 ou mais extrasístoles apresentam em sequência, com frequência maior de 100 batimentos por minuto, chama-se taquicardia ventricular. Então, basicamente, os átrios recebem lá a quantidade sanguínea e os ventrículos, eles expelem esse sangue já processado, né? Então, entra sangue, sai sangue. Caso eu tenha alguma desordem por algum motivo, né? Algum esforço físico, alguma dor torácica,
nessa válvula, né? Na hora dela mandar o fluxo, o bombeamento sanguíneo, que acaba sendo o batimento cardíaco, ela vai desordenada, né? Esse ventrículo manda uma onda desordenada. Então, se eu tenho a sequência de 2 ou mais desordens cardíacas, o paciente pode entrar em uma taquicardia ventricular, tá bom? Porque ela acontece lá no ventrículo, tá? Os tipos, então. Então, a taquicardia ventricular pode ter tipos variados, né? Ela pode ser monomórficas, quando apresenta origem no mesmo lugar do ventrículo. Então, lá no ventrículo é uma dos bombeios ali, ele está falho, tá? Polimórfica, quando tem várias origens. Instável, quando fazem a pressão cair muito, colocando o risco imediato de vida do paciente. E estável, quando não altera a pressão arterial, o nível de consciência ou falta de ar, mas mesmo assim causa uma taquicardia ventricular, tá bom? O paciente pode não sentir nada, mas ele está com o ritmo alterado, fazendo essa taquicardia ventricular. As causas, né? A taquicardia ventricular, ela pode ocorrer em decorrência, de alguma lesão do miocárdio, seja ela discreta ou evidente. Um episódio prévio de miocardite, que é a inflamação do miocárdio, né? Um infarto agudo do miocárdio, ou cardiopatia alcoólica, doenças de Chagas e outras doenças que causam taquicardias que são genéticas, como a síndrome de Brugada, ou na miocardiopatia hipertrófica, ou então não tem causa identificável, né? Então, essa taquicardia, ela pode sim, eu já vi aí paciente de 18 anos com uma taquicardia ventricular, né? Então, teve essa desordem, né? No caso dele, era assim, genético, o paciente já tinha histórico familiar de taquicardia, né? Mas não só isso, pode existir outros fatores predispositivos para desencadear aí uma taquicardia ventricular, tá? Taquicardias ventriculares são mais comuns em corações que sofrem alguma alteração estrutural, doenças que causaram dano ao músculo ou cirurgia cardíaca prévia. Muitos pacientes que passam por cirurgia cardíaca, eles tomam aí, ao longo do tempo, várias medicações cardiológicas, né? Justamente para evitar esses tipos de arritmia, tá? Os fatores de risco são semelhantes aos que causam infarto, insuficiência cardíaca e doença vascular cardíaca. Outros causadores são uso de estimulantes, alguns tipos de distrofia muscular, amiloidose, sarcoidose, doença de Chagas. Tem estudos aí já comprovado que a doença de Chagas ela pode causar arritmia. Lembra do parasita lá, né? Que às vezes é muito encontrado na cana, né? Então ela pode causar a doença de Chagas e elevar aí até mesmo a uma taquicardia, algum tipo de arritmia, né? Sinais e sintomas da taquicardia ventricular. Os principais são síncope, o paciente pode sofrer um desmaio, o coração está batendo tão acelerado, né, que ele pode desmaiar, ou uma pré-síncope, né, ter aquela sensação de desmaio, né, ou uma morte súbita, né, esse paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? O sintoma que mais chama atenção é aquele que sugere que o fluxo para o cérebro seja reduzido. Assim, a síncope, os desmaios, né, os pré-síncopes, angina em especial, quando acompanhados por palpitação ou aceleração do coração, sugerem que a arritmia pode ser rápida demais para o coração aguentar. Então, esse paciente pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, tá? E isso coloca a pessoa em risco de vida. Diagnóstico de taquicardia ventricular. As taquicardias ventriculares podem ser observadas em exames que documentam o ritmo elétrico do coração, sendo elas o eletrocardiograma, né, que registra o ritmo do coração naquele momento, se a pessoa estiver com arritmias nos 30 segundos, onde é feito o exame, é perfeito para o diagnóstico. Então,
lá no eletrocardiograma, em 30 segundos é possível observar as ondas cardíacas, né? Se essas ondas cardíacas estiverem muito discrepantes, irregulares, aceleradas, esse paciente está diagnosticado como uma taquicardia, tá? Aí o médico precisa identificar se é ventricular ou supraventricular, tá bom? Diagnóstico de taquicardia ventricular. Então, além do eletro, também pode ser utilizado o Holter, né? O que seria esse Holter? Ele também é bem semelhante com o eletrocardiograma. Ele é feito por um aparelho que a pessoa carrega e aí vai monitorar esse paciente por determinado tempo. Então, não sei se vocês já perceberam, muitas pessoas, eles andam com tipo um porta-celular, ou no braço, ou na cintura, e esse Holter, ele vai monitorar a frequência, a taquicardia desse paciente, né? É claro que essa opção de tratamento são para pacientes que têm taquicardia mínima, né? Então, se ele passou lá no consultório médico, o médico optou por esse diagnóstico, né, para saber no pico da manhã o paciente tem maior variação de onda, no pico da noite, enfim. Aí é o médico que vai escolher determinado diagnóstico, né, determinada metodologia para diagnosticar essa taquicardia. Então, basicamente, é um aparelho, né, que a pessoa carrega como se fosse celular sem fio conectados no corpo. O tempo de registro pode durar de 24 e até 7 dias. No final do exame, as arritmias são quantificadas, né? Então, como eu falei para vocês, no período da noite é o que o paciente tem maior índice de arritmias, no final da tarde, enfim, tá? É muito importante que a pessoa anote o que fez durante o período de monitorização para quando laudar o exame correlacionar com o que a pessoa estiver sentindo. Então, não adianta o paciente falar assim, eu vou limpar a casa, eu vou fazer um exercício físico na parte da manhã. É claro que meus batimentos cardíacos vão aumentar e com isso eu posso ter uma desordem na minha onda cardíaca aí, tá bom? As taquicardias ventriculares podem ser observadas em exames que documentam o ritmo elétrico do coração. Então, além do eletro, do Holter, nós temos o ecocardiograma, né? Ele funciona como se fosse aí um ultrassom do coração, tá bom? Para ver o formato do coração e risco de vida trazido pela arritmia, arritmias ventriculares com baixa fração de ejeção, né, que é uma medida de força com o coração contrai, tem um tratamento diferente daqueles onde o ecocardiograma é normal. Estudos eletrofisiológicos invasivos, que são um procedimento onde fios de metal, que são os catéteres, né, vão até o coração e testam a possibilidade de indução das arritmias em um ambiente controlado. Normalmente, esses estudos eletrofisiológicos são a ablação, o que eu comentei com vocês. Então, é introduzido um catéter lá no ventrículo do coração e esse catéter libera aí pressões positivas, né, de frio, como se fossem uns choquinhos para ver se o coração reestrutura o ritmo e os batimentos cardíacos normal, tá bom? Servem tanto para diagnóstico como para tratamento. A ablação, que é o procedimento complementar ao estudo, permite que através dos mesmos catéteres a região doente do coração seja cauterizada e a arritmia sanada, o que é possível na maioria dos casos. Tratamento da taquicardia. Geralmente, o tratamento envolve bloqueadores de receptores de adrenalina, que são os beta-bloqueadores, normalmente são medicamentosos, tá? E algumas medicações que controlam a própria arritmia, antiarrítmico de outras classes. O uso é diário ou mais de uma vez ao dia e às vezes necessita de acompanhamento com intervalos menores para detectar efeitos colaterais. Isso quem vai dizer, né, essa frequência de utilização de medicação e quais as medicações utilizadas, é claro que vai ser um médico que o paciente passa continuamente, né, normalmente é o cardiologista. A amiodarona, por exemplo, apesar de ótimo antiarrítmico, pode causar dano da tireoide. Então, tudo isso os médicos lá no consultório, eles levam em consideração, né?
os efeitos adversos de determinadas medicações, de determinados beta-bloqueadores antiarrítmicos, tá? Medicamento para taquicardia ventricular. Os medicamentos para o tratamento mais utilizados de taquicardia ventricular são amiodarona, Ancoron, Cordil e digoxina. Agora nós iremos falar sobre fibrilação atrial. Fibrilação atrial também a gente não realiza a desfibrilação, tá bom? Fibrilação atrial, como o próprio nome diz, ele acontece lá no átrio, né? É um ritmo atrial irregular e rápido. Os sintomas incluem palpitação e, às vezes, frequência, intolerância a esforço, dispneia e pré-síncope. Geralmente, a formação de trombos atriais, acarretando risco significativo de acidente de AVE, né? Que é acidente cerebral aí, né? Embólico. O diagnóstico é realizado por eletrocardiograma e o tratamento consiste no controle da frequência com fármacos, prevenção de tromboembolia com anticoagulação e, às vezes, conversão ao ritmo sinusal com fármacos e cardioversão. Então, né, como ela acontece lá no átrio, o átrio recebe esse sangue. Como o coração pode estar em fibrilação, no momento que esse sangue, né, entra ali no átrio, pode ser que aconteça um trombo, né? Lembra quando numa aula eu comentei aí sobre trombose pulmonar, trombose venosa? Então pode acontecer a formação de um êmbolo, de um trombo, no momento em que ele passa ali naquele átrio, justamente porque a frequência cardíaca, né, a frequência elétrica do coração está irregular. E esse trombo pode sim subir e acabar decorrendo aí de um AVC, tá bom? Acidente vascular cerebral. Pode acontecer. Ele pode ser hemorrágico ou não, tá? Então, além disso, eu cheguei a comentar aí que o tratamento, o diagnóstico é pelo eletro, né? E o tratamento, ele pode ser tanto farmacológico como cardioversão. Lembrando que fibrilação atrial não é desfibrilação, é cardioversão. Então, lá na onda R, tem-se o choquinho aí, cardioverte o paciente, tá bom? Atribui-se a fibrilação atrial a múltiplas ondas pequenas com reentrada caótica dentro dos átrios. Na fibrilação atrial, os átrios não se contraem e o sistema de condução... Deixa eu aumentar aqui, que senão eu não enxergo, né? É bombeado por muitos estímulos elétricos, acarretando inconsistência de transmissão do pulso e frequência ventricular irregular, que normalmente se encontra nos limites de frequência da taquicardia. A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns, correspondendo a cerca de 2,3 milhões de adultos nos Estados Unidos. Homens e brancos têm maior probabilidade de desenvolvê-la do que mulheres e negros. Isso são estudos científicos, tá? Que nos relatam essas informações aí. A prevalência aumenta com a idade, uma vez que compete quase 10% dos indivíduos com maior de 80 anos. A fibrilação atrial tende a ocorrer em pacientes com doenças cardíacas. Complicações da fibrilação atrial. As contrações atriais ausentes predispõem à formação de trombos. O risco anual de eventos embólicos cerebrovasculares é cerca de 7%. Então, se lá no meu átrio não está fazendo a questão de bombeamento da entrada do sangue, pode formar um êmbolo e esse êmbolo causar aí um acidente vascular cerebral, tá bom? Um AVC. O risco de acidente vascular cerebral é maior em pacientes idosos e em pacientes com doenças reumáticas valvar, hipertireoidismo, hipertensão diabética, disfunção sistêmica ventricular esquerda ou eventos tromboembolíticos anteriores.
Embolias sistêmicas também podem causar disfunções ou necrose em outros órgãos, como por exemplo no coração, no rim, no trato gastrointestinal, entre outros, tá? A fibrilação atrial também pode prejudicar o débito cardíaco. Perda da contrição atrial pode diminuir o débito cardíaco em cerca de 10% na frequência cardíaca normal. Essas diminuições geralmente é bem tolerada, exceto quando a frequência ventricular torna-se muito rápida, que é maior que 140 batimentos por minuto, ou quando os pacientes já têm débito cardíaco limítrofe ou muito baixo. Neste caso, pode haver insuficiência cardíaca. As causas mais comuns da fibrilação atrial são hipertensão, doença coronariana, cardiomiopatia, distúrbio de válvula mitral ou tricúspide, hipertireoidismo, consumo abusivo de álcool. E as causas menos comuns são embolia pulmonar, defeito do septo atrial, DPOC, miocardite e pericardite, tá? Aí ela é classificada de duas formas, de 4 formas. Então nós iremos descobrir quais são esses 4 tipos de fibrilação atrial, tá? Ela pode ser aí paroxística, que é a fibrilação arterial que dura caracterizadamente mais de uma semana e retorna de modo espontâneo, ou com intervenção ao ritmo sinusal normal. Os episódios podem retornar a qualquer momento, tá? Muitas vezes o paciente nem sabe que ele está em fibrilação, porque ele dura por um determinado período de tempo, maior que uma semana, e aí o próprio ritmo cardíaco acaba reestabilizando ali, tá? Fibrilação atrial persistente é fibrilação atrial contínua que dura menos que uma semana, tá bom? Fibrilação atrial persistente de longa duração. Ela dura aí por mais de um ano. Então, quase todos os dias o paciente ele tem um episódio de fibrilação atrial. Não pode ser que não seja contínuo, mas quase todos os dias ele tem algum episódio. Mas não há possibilidade de restaurar o ritmo sinusal. Então, normalmente não existe procedimento cirúrgico, mesmo com a ablação, realizada nesses casos, não tem muito o que se fazer, a não ser a controlação por medicamentos, tá? Fibrilação atrial permanente, que não pode ser convertido para o ritmo sinusal. Quanto mais longa a existência da frequência atrial, menor é a probabilidade de conversão espontânea e mais difícil é a cardioversão em virtude de remodelamento atrial, que são alterações induzidas por frequência arterial rápida do eletrofisiológico arterial, que são a ablação, que eu cheguei a comentar com vocês, que são denominadas por diminuição da refratariedade atrial e também pode incluir aumento de dispersão espacial da refratária atrial, velocidade de condição atrial e desaceleração de ambas. Então, quando a gente fala de fibrilação permanente, foi o que eu acabei de comentar nessa de longa duração, Mesmo com os fármacos, com a ablação, que é o eletrofisiologia atrial, essa ablação, ela pode não ser bem sucedida. Então, o paciente passa com mais frequências no cardiologista justamente para controlar essa fibrilação, Ele tem maiores episódios de fibrilação, seja aí na semana, diário, enfim. Sinais e sintomas. Geralmente, a fibrilação atrial é assintomática, mas muitos pacientes desenvolvem palpitações, desconfortos torácicos ou sinais de insuficiência cardíaca, em especial quando a frequência cardíaca está muito elevada. Os pacientes também podem desenvolver sinais e sintomas de AVC agudo ou de lesão de outros órgãos decorrente de embolia sistêmica.
Então, quando aí a gente fala, nossa, o paciente vai ficar com uma fibrilação por uma semana, por um ano, mas muitas vezes esse paciente não sentem, né? A não ser que a frequência esteja realmente muito alterada e ele pode sentir essas palpitações, essas dispneia, tá? Mas na maioria dos casos, quando a gente fala de fibrilação atrial, os pacientes são assintomáticos, tá? O diagnóstico ele pode ser identificado pelo eletro, por ecocardiografia e teste de função de tireoide, que também a tireoide lá, o hipertiroidismo é um fator contribuinte para uma fibrilação, por uma fibrilação atrial. O tratamento, o controle da frequência com fármacos ou ablação de AV do nódulo, algumas vezes o controle do ritmo com cardioversão sincronizada, fármacos ou ablação e a prevenção de tromboembolismo. Então, esses pacientes eles vão tomar anticoagulante, vão tomar antiarrítmico, pode acontecer de ter que se solicitar uma ablação, tá bom? Agora nós iremos falar sobre fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é uma série potencialmente fatal de contrações descoordenadas, ineficientes e muito rápidas nos ventrículos. Esse sim pode causar uma parada cardiorrespiratória. E lembrando, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular é necessário desfibrilar esse paciente, tá bom? A fibrilação ventricular causa perda de consciência em poucos segundos e morte em seguida. Então, o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória. O eletrocardiograma pode ajudar a determinar se a causa da parada cardíaca é uma fibrilação ventricular. A reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada em poucos minutos e em seguida por desfibrilação, aplicação de choque no tórax para restaurar o ritmo cardíaco normal. Quando ocorre fibrilação ventricular, os ventrículos vibram em vez de contraírem de forma ordenada. Como o coração deixa de bombear sangue, a fibrilação ventricular é uma forma de parada cardiorrespiratória. Então, ao invés do coração bombear sangue, né, entra lá pelo átrio e sai pelo ventrículo, o coração ele fibrila, então não tem essa passagem aí do bombeamento. Então, o paciente entra assim em parada cardiorrespiratória, tá? Esse quadro clínico é fatal se não for tratada imediatamente. As principais causas de fibrilação ventricular. As causas mais frequentes de fibrilação ventricular é uma cardiopatia, em especial quando o músculo cardíaco recebe fluxo sanguíneo anormal, devido a uma doença arterial coronariana, como ocorre durante um ataque cardíaco, né? Que inclui insuficiência cardíaca, cardiomiopatia, choque elétrico, afogamento, entre outros. Os sintomas, os principais sintomas, ela provoca perda de consciência em questão de segundo, porque não está tendo bombeamento de sangue, né? Então é como se todo o resto, os órgãos aí acabam parando de receber esse fluxo, né? Esse bombeamento sanguíneo. Se não for tratada, a pessoa geralmente apresenta crises convulsivas breves, torna-se fraca e a perda da capacidade de resposta. Após 5 minutos, ocorrem lesões cerebrais irreversíveis, porque o cérebro deixa de receber oxigênio, o que é rapidamente provocado a morte. Então, quando o paciente está em fibrilação, ele está em parada cardiorrespiratória e é necessário aí realizar toda a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, tá? Diagnóstico, né? Como é identificada essa fibrilação ventricular? Pode ser por eletrocardiograma ou até por uma parada cardiorrespiratória, né? Que é diagnosticada quando a pessoa desmaia subitamente, torna-se extremamente pálida, interrompe a respiração, não apresenta pulso, pressão arterial ou batimentos cardíacos detectáveis, e uma fibrilação ventricular é diagnosticada como uma causa de parada cardiorrespiratória, tá? O tratamento, reanimação cardiopulmonar, então são as massagens cardíacas, né? Prevenção de episódios posteriores, então, se o médico identificou que é uma fibrilação ventricular, o que eu vou fazer, o que ele vai fazer, né? Solicitar para que
o ritmo cardíaco não fique fibrilando. A fibrilação ventricular deve ser tratada com emergência extrema. A reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada o mais rápido possível. Uma desfibrilação, que é a aplicação de choque no tórax, né, deve ocorrer tão logo um desfibrilador esteja disponível. Em seguida, são usados medicamentos antiarrítmicos com o objetivo de estabilizar o ritmo cardíaco. E agora a gente vai falar sobre flutter arterial, é o flutter, né? Também ele é um pouco menos, acontece um pouco menos do que a fibrilação e a taquicardia, mas provavelmente vocês vão identificar esses pacientes em salas de emergência, né? Enfim. Flutter atrial é um ritmo atrial rápido e regular decorrente de circuito reentrante atrial. Os sintomas incluem palpitações e às vezes fraqueza, intolerância a esforços de espinéia e pré-síncope. Pode ocorrer formação de trombos atrial e embolia. O diagnóstico é realizar o eletrocardiograma. O tratamento inclui o controle da frequência com fármacos, prevenção de tromboembolismo, com anticoagulante e geralmente conversão ao ritmo sinusal com fármacos, cardioversão ou ablação de substrato de flutter atrial. Diferente da fibrilação, o flutter ele também tem as ondas irregulares, tá? Mas ele ainda continua, o coração ainda faz essa funcionalidade de bombear o sangue, tá? Ele tem o ritmo irregular, mas ele não para com esse bombeamento de sangue, tá? O flutter arterial é bem menos comum que a fibrilação atrial, mas as causas e consequências hemodinâmicas são semelhantes. Muitos pacientes com flutter arterial também têm períodos de fibrilação arterial. O flutter arterial típico é consequência de um grande circuito reentrante envolvendo quase todo o átrio direito. Os átrios despolarizam-se e a frequência de 250 a 350 por minuto, como é no nódo sinusal, né, do átrio ventricular, em geral não pode conduzir a essa frequência. Caracteristicamente, metade dos impulsos conseguem atravessar, resultando a frequência ventricular regular de 150 batimentos por minuto. Então, o coração ele não deixa de bater, tá? Ele só tem aí ondas elétricas irregulares. Então, a frequência dele, a curva, né, elétrica, ela não acontece adequadamente. Então, ele tem movimentos irregulares, mas ele não deixa de acontecer, tá bom? Às vezes, o bloqueio varia no momento a momento, acarretando um ritmo ventricular irregular. Com menos frequência, pode existir bloqueios físicos. Sinais e sintomas. Os sintomas de flutter arterial dependem principalmente da frequência ventricular e da natureza de qualquer cardiopatia de base. Se a frequência ventricular for menor que 120 e regular, existe a probabilidade dos sintomas serem escassos e inexistentes. Então, esse tipo de arritmia, o paciente também pode ser assintomático em alguns casos, tá bom? O diagnóstico, ele é então identificado aí pelo elétrico, né? E no flutter típico, o eletro revela ativação atrial contínua e regular em um padrão serralhado mais nítido nas derivações 1, 3 e AVF. Então, cada onda cardíaca, né, ela pega aí essa onda elétrica de uma determinada parte do coração, né? Então, existem lá D1, D2, D3, que são as derivações cardíacas. Então, quando se tem flutter arterial, ela tem alteração na derivação 2, derivação 3 e no AVF, tá? Que também é uma área derivada aí de ondas elétricas cardíacas. Tudo isso é identificado lá no eletro, tá bom? O tratamento é o controle da frequência cardíaca com fármacos, controle do ritmo cardíaco com cardioversão ou ablação e a prevenção de tromboembolia. O tratamento do flutter atrial consiste no controle da frequência ventricular e ritmo cardíaco e na prevenção de tromboembolismo.
E aí agora nós iremos falar sobre a sistolia, né? Paciente que está em parada cardiorrespiratória, né, ele pode evoluir para uma assistolia, né, que é a ausência de ritmos cardíacos, né. Isso provavelmente o paciente está em óbito, né. Posso tentar fazer uma massagem cardíaca ali para restabilizar aí, para tentar, né, restabilizar essa atividade elétrica, né, para mandar oxigênio para os demais órgãos? Pode, né, mas às vezes só isso não é eficaz, tá bom? A sistolia é uma ausência total de ritmo cardíaco. Quando o coração está em assistolia, ele parou de bombear ou a atividade elétrica está decorrendo em um nível tão baixo que não pode ser detectado em um eletrocardiografo. O coração pode tornar-se assistolia por uma série de razões diferentes. Danos ou doenças no coração pode fazer com que ele pare de bater porque as células do coração ficam danificadas. Por exemplo, assim como overdose de drogas, privação de oxigênio e um pico dos níveis de potássio podem causar aí, elevar a assistolia, tá? Em um monitor cardíaco, o ritmo assintólico parece uma linha reta, em oposição às linhas irregulares associadas à atividade elétrica do coração. Então, deixei aí um elétrico, não sei se vocês conseguem identificar. Tá vendo que ele está por derivações? Lembra que eu comentei que as ondas cardíacas lá no eletrocardiograma, ele aparece em derivações. Então, D1, D2, D3, AVF, AVL, né? Do lado direito, do lado esquerdo. Aí, quando se trata de assistolia, essas ondas elétricas, que deveriam ser a onda normal elétrica, ela aparece em formato de linha reta ou irregular, tá bom? O tratamento. Medicamentos como epinefrina, vasopressina e atropina podem ser injetados e compressões torácicas são usadas para forçar o sangue através do sistema circulatório. A principal preocupação com a assistolia é que quanto mais tempo o coração não bater, mais o cérebro fica privado de oxigênio. Mesmo com compressões torácicas ou massagem cardíaca, não chega sangue suficiente ao cérebro. A cessação da atividade cardíaca por mais de 15 minutos é geralmente considerado um sinal de que o paciente está verdadeiramente em óbito. Porque mesmo que o coração possa ser reiniciado nesse tempo, o cérebro ficará muito danificado, pois vai faltar a taxa de oxigênio adequada, tá bom? No entanto, todas as medidas são tomadas para reviver o paciente, que até o momento não tem retorno. Resumidamente, a sistolia é quando não há atividade elétrica cardíaca presente e o coração não tem mais se contraindo ou bombeando sangue para todo o corpo. Agora, resumidamente, falando aí todas essas arritmias que a gente acabou de identificar, os principais cuidados de enfermagem. Nós precisamos ter um acesso calibroso nesse paciente, independente de qual arritmia for, porque como a gente viu aí, muitas podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória, né? O paciente, às vezes, ele vai estar em uso de catéter de O2, a gente tem que colocar aí adequadamente esse catéter, ligar o O2 conforme a prescrição e solicitação médica, tá? Nós precisamos monitorar esse paciente, né? Então, colocar os eletrodos, né? Instalar o monitor, o multiparâmetro, né? Verificar os sinais vitais desse paciente constantemente, porque ele se enquadra no paciente crítico, né? Eu não posso aí deixar ver os sinais vitais dele daqui meia hora, daqui uma hora, não, pelo contrário, eu preciso estar verificando esses sinais vitais continuamente. Às vezes o próprio equipamento de multiparâmetro já realiza isso, né? Que é a aferição de pressão, os batimentos cardíacos, tá? Qualquer alteração de nível de consciência, sudorese, queixa do paciente de precordialgia, nós devemos comunicar à equipe, né? A equipe de saúde, seja o médico, o enfermeiro, tá bom? E claro que, dependendo de algumas arritmias que evoluem para parada cardiorrespiratória, nós temos que fazer todo o suporte avançado de vida, né? A massagem, a ventilação
por AMBU, seja a instalação do ventilador mecânico, né? Realização de medicação, enfim, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar via portal